O amor de Deus tem poder para restituir o que se perdeu, renovar forças e transformar vidas. E hoje, a história de Márcia e Evandro contam exatamente o tamanho da força que existe nesse amor. Acompanhe. Márcia conhece Jesus por meio de uma prima que a evangeliza. Eu fui buscar uma palavra, né? Só que eu não sabia que essa palavra que eu ia buscar era a palavra de Deus, né? Eu fui na casa dela, ela me abriu a Bíblia, em Oséias 4, versículo 6, né? Que ela me mostrou, falou, olha, meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. E tu rejeitaste o conhecimento. Aquele tu foi para mim, né? E aí, imediatamente, eu perguntei para ela, Jussara, que igreja que você está indo? Ela me falou, né? Igreja da Graça. Eu ainda pensei assim, Igreja da Graça, que nominho. Mas aí eu falei assim, não, eu vou, né? Aí ela falou assim, então vamos. Aí a gente marcou, né, o lugar, ela me pegou. Aí quando eu cheguei lá, eu nem sabia que era do missionário, né, que passava na televisão, aquela coisa toda, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, meu coração disparou. E aí eu tive a certeza que aquele ali era o meu lugar, né, na casa de Deus. Eu falava sempre que Oséias pegou a pior mulher, quer dizer, tiraram a mulher dele, colocaram ela de novo, né, e ele continuou lá, porque para ela perseverar, porque a Kizzy era muito explosiva, tal. Eu falei, continua perseverando, que Deus vai transformar você, vai fazer você uma serva de Deus. A história de Oséias foi retratada na Bíblia como um voto quebrado de um lar desfeito, de um coração partido, de uma vida destruída. Porém, existe um outro lado que foi a demonstração de perseverança desse profeta, que lutou até o fim para viver a vida que Deus prometeu a ele e que ele viveu intensamente. Acompanhe um trecho dessa linda história. Muito bem. Como essa é a nossa última noite aqui, eu acho que seria apropriado finalizar com uma história. Pode ser história de terror? Deixa eu contar uma. Conta aquela do cara com um gancho. Não, deixa que eu vou contar a história, tá? Será uma história de amor, não de fantasmas. Tem mais meninos que meninas, a gente tem o direito de escolher. Pelo menos pode ter um cara com um gancho? Assim vai ser legal, uma história de amor com um cara com um gancho. Na verdade, vai ser uma história da Bíblia sobre um homem chamado Oséias. É um profeta no Antigo Testamento. Para entenderem a história de Oséias, vocês têm que saber um pouco da época que ele viveu. Naquele tempo, o povo de Deus, Israel, foi dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Agora, o Reino do Sul tinha pessoas fiéis a Deus, mas o povo do Norte, nem tanto. Eles escolheram venerar deuses pagãos dos países vizinhos, em vez de seguir a Deus. E por causa dessa falta de fé do Reino do Norte, Deus estava enviando os assírios para atacá-los e escravizá-los. Mas mesmo no seu julgamento, Deus amava seu povo e queria dar a eles todas as oportunidades para que o reencontrasse. Então ele enviou um aviso. Um profeta. Um homem chamado Oséias. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, assim disse o Senhor nosso Deus. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora irá desfalecer, juntamente com os animais do campo e as aves do céu. E até os peixes do mar também irão perecer. A Bíblia nos conta que Gomer era uma prostituta. Mas o que não sabemos é se isso já estava dentro dela ou se era algo que estava em seu coração e ela precisava expressar de algum modo. Na verdade, essa nem é a questão principal. O mais importante é que ela nunca seria fiel a um homem. Ela vendia o seu corpo e o coração em troca de joias caras e de status na sociedade. De certo modo, ela era como o povo do Reino do Norte, nunca fiel ao seu verdadeiro Deus, e sempre recorrendo a falsos deuses para conseguir prosperidade e prestígio. E então Deus disse a Oséias: toma essa mulher como tua esposa.
Que pulseiras lindas. Muito bonitas mesmo. Está comprando-as para alguém? Para minha esposa. É uma mulher de sorte. Ela é, sim. Eu gostaria de ter essa sorte. Talvez um dia tenha. Gomer, Oséias, até que enfim procurei você por toda parte. Por que abandonou o templo? eu já ouvi suas palavras. Não são só palavras. São profecias do Senhor. Decidi vir na frente e passear no mercado. Essas pulseiras são tão lindas. Sabe que não podemos comprá-las. Às vezes é melhor nem olharmos aquilo que nós não podemos ter. Eu nunca entendi por que você quis casar com alguém como eu. Porque é a vontade de Deus. E eu prometo amá-la por toda a minha vida. Ei, amigo Oséias! Zedequias, meu amigo. O que me trouxe hoje? Um outro jarro, espero. É. Aqui está. Uma beleza. Logo se vê que trabalhou duro neste. Dar vida à argila e ao barro me faz compreender melhor o Senhor. É assim que consigo ver como somos frágeis. Bem, só espero que continue trazendo suas peças para vendê-las aos meus clientes. É claro que vou continuar. É nosso único meio de sobrevivência. E aqui está sua parte do último que me trouxe. Obrigado. Eu devo confessar que eu temia que meus jarros parassem de vender. Hoje você estava falando ao povo novamente. Estava, eu transmito a eles as palavras de Deus. Por que fala de um julgamento terrível? As coisas vão bem. Para alguns pode parecer que sim, Zedequias. Mas a verdade é que abandonamos nosso verdadeiro Deus em troca de estátuas que fingimos serem deuses. Algo terrível está por vir. E se o povo do Reino do Norte não se arrepender e mudar de caminho, todos sofreremos um destino horrendo. Seu Deus não me parece muito bondoso. Ele não é só meu Deus, Zedequias. Esqueceu o nome do seu Deus verdadeiro? O nome dele é Jeová. As pessoas estão falando mal de você. Elas não gostam das coisas que você diz, então por que continua? As palavras que falo são do Senhor. Mas são duras. Não, minha esposa, é a verdade. Sempre a verdade. Por causa das suas palavras, também falam mal de mim. Não posso mudar o que o Senhor me instrui a dizer. Por que Deus não demonstra misericórdia pelo povo? Deus mostrou grande misericórdia a seu povo, permitindo que vivessem em pecado por tanto tempo. O povo esqueceu as coisas grandiosas que o Senhor fez por ele. Se Deus não fosse tão intolerante, talvez o povo não o esquecesse. Meu Senhor, oro para que tuas palavras consigam mover as pessoas. Oro para que o coração delas te aceite novamente. Por favor, meu Senhor, perdoa nossos pecados. Ajuda-nos a nos livrar dos sacrifícios aos ídolos. Faz de nós o povo que almeja o Senhor. E apenas o Senhor. A Bíblia nos conta que Oséias se casou com a Gomer, e os dois tiveram um filho. E o Senhor disse a Oséias para chamar a criança de Jezreel, porque ele daria um fim ao reino de Israel. Finalmente dormiu. Tenho que ir ao templo amanhã. Para vender outro jarro? Claro. Mas também tenho que falar com o povo. Oséias, por que não pode se ocupar apenas em tomar conta de nós? Temos comida, um lugar para viver, um lugar para o nosso filho dormir. É com o povo que precisamos nos preocupar. Esta é uma época boa para o povo. A colheita foi farta, os comerciantes vendem bem. Mas não reconhecemos o que nosso provedor faz por nós. Trocamos o verdadeiro Deus por estátuas mudas, que são apenas barro. Oséias, o que ganhou obedecendo ao seu Deus? Como pode perguntar uma coisa dessas? Ele é seu Deus também. Precisamos de dinheiro, não de profecia sobre a destruição. Ouve isto, ó sacerdotes.
E escutai, ó casa de Israel. E dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo. Eu conheço, ó Efraim, e Israel não se me esconde. Porque agora vos tendes prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Ele fala de prostituição, mas a mulher dele é o quê? É verdade. É uma prostituta. É verdade. É verdade. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles, e Israel e Efraim cairão pela sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles tramaram traiçoeiramente contra o Senhor, pois geraram filhos estranhos. Assim falou o Senhor nosso Deus. A única pessoa que gerou um filho estranho foi sua esposa. Você fala deste julgamento que está por vir apenas para provocar o povo. Meu coração se compadece do povo de Deus. Suas palavras são falsas. As palavras que proferi a vocês são as palavras do Senhor e são verdadeiras. Precisamos ouvi-las antes que seja tarde. Oséias é mesmo um homem muito bom. Um homem que está nos levando à pobreza. Os jarros dele sempre dão um bom dinheiro. Mas ele não faz jarros suficientes. Passa muito tempo preocupado com o povo. De fato. Seu marido tem muita coragem ao falar por seu Deus. Percebeu que ninguém está ouvindo? O que eu percebi é que seu marido tem um grande amor por você. Devemos manter nossos votos ao Senhor, não importa a circunstância ou a situação. Você permanece fiel à sua palavra. E o casamento é um voto. E isso o Senhor plantou fundo no coração de Oséias. A Bíblia nos conta que Gomer ficou grávida novamente e deu à luz a uma menina. O Senhor disse a Oséias para chamá-la de Lohuama, pois ele não teria mais misericórdia pela casa de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece. Essas são as palavras do Senhor. Oséias, ousa continuar a dizer essas palavras de julgamento contra nós? Eu as digo a você, Jaaz, e a todo o povo. Vocês se curvam a deuses falsos e rejeitam o Senhor Deus, seu verdadeiro Criador. Mas fomos abençoados. Nossas bolsas estão cheias. Não precisamos dos mandamentos do seu Deus. Os caminhos do Senhor são a verdade, os justos devem trilhá-lo. Oséias está com inveja da nossa prosperidade, porque ele ficou pobre. Vem esta oliveira seca e infértil? Este será o resultado da vossa prosperidade. Todos vocês ficarão tão secos quanto esta árvore se não voltarem a seguir o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É você quem está seco. Nossos deuses têm cuidado muito bem de nós. Eu digo a todos: depois do julgamento, Deus não se esquecerá de seus filhos. Chegará o dia em que todos os filhos de Israel voltarão para o Senhor. E esta árvore florescerá novamente. Gomer, onde está indo? Vou ver meu pai. Seu pai? É. Quero saber como ele está de saúde. Preparei uma comida para ele. Ah, que bom. Eu vou acompanhá-la. Podemos pedir a Lídia para cuidar das crianças. Não, por favor, fique. Gostaria de vê-lo sozinha. Podemos ir juntos outro dia. Que horas voltará? Estarei de volta antes do pôr do sol. Gomer. Sim. Por favor, mande lembranças a Diblaim por mim. É claro. Por favor, Deus, eu não posso mais suportar. Meu coração não vai aguentar. Eu a mandaria embora, mas sei que não posso, pois essa não é sua vontade. Eu fiz uma promessa ao Senhor e a cumprirei. Então a Bíblia nos conta que Gomer teve outro filho e que o Senhor disse a Oséias para chamá-lo de Lo-Ami, que significa: você não é o meu povo e eu não serei o seu Deus. É errado o que está fazendo.
Não sei do que está falando. Sabe sim, Gomer. É errado estar vendo outro homem. Eu disse que não podia ser dominado. Ele só quer pelo que pode dar a ele. Eu quero estar com você pelas coisas que posso te oferecer. Você não me dá nada. Ele sim. Isso vai contra a lei sagrada de Deus. Não preciso que você nem o seu Deus tenham pena de mim. Fala dessa condenação que está por vir. Deixa ver. Deixa que Deus nos destrua. Deus não quer nossa destruição. Ele quer nos salvar. Os ídolos daquela gente são prata e ouro. E a obra das mãos dos homens não passa disso, de pedaços de barro. Tem boca, mas eles não falam nada. Tem olhos, mas eles não veem nada. Tem ouvidos, mas não ouvem nada. Nem assopro algum na sua boca. Cada um que acredita neles se torna igual a eles. Seu povo rejeitou. Como Gomer rejeitou a mim. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da lei do vosso Deus, também eu me esquecerei de vossos filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a honra deles em vergonha. Eu os castigarei conforme seus caminhos e lhes darei a recompensa de suas obras. Eles comerão, mas não se fartarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Porque quis que me casasse com ela. Ela foi infiel tantas vezes. Sei agora como seu coração sofre em razão do abandono do seu povo. Como pode continuar nos amando? Como? Como? O Senhor nos ama, porque seu amor não depende de nós. Oh, meu Senhor, como seu amor é imenso. O que me dizem desta aqui? Alguém dá um lance? Ela ainda pode gerar filhos, se é isso que deseja. Então quem dará o primeiro lance? 15 peças de prata. 15 peças de prata? E um barril de cevada. E meio barril de cevada também. Vendida. Não será de mais ninguém. E eu serei seu para sempre também. Venha. Venha. Jesus Cristo pagou suas 15 peças de prata por nós, quando morreu naquela cruz. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais e mais, me firmei, graças a Deus. Aceitei o Senhor Jesus, me batizei. Eu não ia para a igreja, né? Na verdade, eu sempre fui aquela pessoa que não falava mal de crente, mas também não gostava. Aí minha esposa começou a ir muito pouco tempo. E segundo ela orava já para que eu fosse em seguida. A gente nunca teve esse contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Eu fiquei assim, apaixonada, né, pela palavra de Deus, e eu queria levar isso pro meu marido, né? E toda vez que eu chegava em casa, olha, amor, o que está escrito aqui na Bíblia, olha, amor. Depois de 4 domingos, ele foi comigo, né? Aí minha esposa começou a ir muito pouco tempo. E segundo ela orava já para que eu fosse em seguida. E aí um dia eu falei, vou fazer uma visita na igreja. Ela convidou e eu fui. Falei, eu vou sim fazer essa visita. E nessa visita, na primeira visita que eu fui, já foi suficiente para permanecer. Vi o quanto que é importante assim, Deus falou forte no meu coração com a palavra. E quando a Bíblia começou a se abrir pra gente através das pregações, né, na igreja, ele começou a ir. E quando na época era a pastora Juliana, né, ela pregava, ela falava que a fornicação era pecado.
né? Que viver sem a bênção de Deus, o casamento no civil, que era a lei dos homens e a lei de Deus. Aquilo era pecado, não ia herdar o reino de Deus, aquela coisa toda, e aquilo ali me incomodava. Então eu tive uma conversa séria, né, com meu marido, falando assim, antigamente a gente não conhecia Deus, a gente não conhecia a palavra, tudo bem, né, a gente vivia na ignorância, mas agora não. A gente vivia amaziado, né? Achava que era isso mesmo, era um fazer o outro feliz, desse jeito estava bom. Eu só orava a Deus, eu falei assim, Deus, se Ele for a pessoa que o Senhor tem para minha vida, o Senhor vai mudar isso. O Deus tocou no coração dele, aí eu fui, amor, vamos casar. Ele falou, tá bom, marca logo a data lá com a sua pastora. Ele falava assim. E com o entendimento da palavra, vimos a necessidade de casar, né? A gente marcou a data do casamento, tudo direitinho, foi tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano, porque eu não queria passar o outro ano, né, 2003, que a gente se converteu, não queria passar o ano novo, mais um ano, com a vida toda enrolada, com esse termo, né, amaziada, amigada, não. Aí a gente casamos e batizamos juntos. Me convertendo também, já vi necessidade já do batismo com o Espírito Santo, e aí foi uma sequência. Uma coisa, a gente não demorou muito para procurar alcançar essas coisas, e Deus tem honrado. Restaurados, Márcia e Evandro começam a se interagir ainda mais com as coisas do reino de Deus. É engraçado que eu ouvia pela televisão o missionário falando e eu criticava o missionário. Eu falava assim, como é que pode esse homem falando isso aí? E assim que eu me converti, um dia eu estou em casa assim, aí o missionário falou na televisão a respeito do patrocínio, né? E mostrando ali o que ele fazia com, vamos dizer assim, indo para fora do país, né, em outros países até que não entra o evangelho, eu comecei a entender a necessidade disso aí. Aí Deus falou forte no meu coração também. Foi sempre tão transparente e a gente via, né, no show da fé, o missionário também explicava, dava testemunhos, né, e a gente via sempre, né, o que está sendo feito com a televisão, com o rádio, né. Aí eu falei para minha esposa, eu vou me patrocinar. 2004 a gente começou a patrocinar. Tem gente que tira sarro, que vocês estão dando dinheiro para isso, para aquilo. Para nós é um privilégio. Nunca faltou, Deus nunca deixou faltar. Nada. Só o meu marido trabalhando. Depois disso aí já em seguida também já vi as lutas da casa. A gente morou de favor na casa dos meus pais, logo quando a minha mãe faleceu, né? A gente morou um pouquinho lá com meu pai, que meu pai pediu pra gente morar lá. A gente pagava aluguel na época, 2 anos a gente morou de aluguel. Ele quis vender a casa, aí a gente vendeu a casa da minha mãe. Meu cunhado já morava aqui nesse bairro e ele falou desse terreno aqui pra gente. Aí a gente veio morar também de favor aqui na casa dele e aí a gente falamos assim, vamos construir. O sonho da casa própria se torna real, colocando fim em 2 anos de aluguel. Márcia e Evandro constroem um terreno que pertencia à Associação dos Moradores do Bairro. Mas foi complicado, porque quando a gente construiu aqui, quando a gente estava começando a construir, a prefeitura ela queria legalizar, urbanizar, né? E aí a gente entrou assim num período difícil, né? Porque a gente não tinha como pagar a prefeitura, né? E pagar pedreiro, pagar material de construção, né? Eu falei para ela que quando a gente aceita Cristo, as coisas pensam que melhorar, mas nós temos uma luta no início. E essa luta, mas com a certeza da vitória. Muita gente acha que não enfrenta nenhum tipo de luta, né? É o engano da pessoa. A própria palavra ela já diz, né? Que as lutas elas vão vir. Você é mais que vencedor em todas elas, né? E quando a luta vem, se a pessoa não olha para a palavra, ela começa a falar, puxa vida, eu sou dizimista, sou ofertante, sou patrocinador e cadê Deus? Tipo assim. E a gente recebeu uma carta, assim, que eu acho que foi o momento mais difícil, né? Que a gente recebeu uma carta de despejo. Pessoas que recebiam esse dinheiro do terreno, eles falavam que não ia ser rápido para ser pago isso aí, depois que a prefeitura ia passar arrecadando esse dinheiro. Só que foi rápido, a gente comprou o material e em seguida já chegou a carta para a gente pagar. E a gente chorou. Quando a gente estava orando, né, a gente sentiu assim a presença de Deus, eu falei assim, Evandro, Deus proverá.
resposta vem através do patrão de Evandro, que decide ajudá-lo. Ele é mandado embora da empresa, recebe todos os direitos legais e, com o dinheiro, quita os débitos com o município. Esse documento de cessão mostra que hoje tudo está em dia. Evandro, então, é readmitido na empresa. E o dinheiro foi encaixando tudo certinho, não faltava nada. Hoje tá aí, ó. 1, 2, 3 andares, né? E aí a gente... ela é tão grande que a gente fala, vamos ganhar um dinheirinho com ela. A gente dividiu ela um pouquinho aí, estamos ganhando um dinheirinho com ela. Parte do meio ela tá alugada e a de cima a gente tá terminando, né? Pra também alugar, né? Em nome de Jesus. Eu tava vendo já Deus fazendo a obra na vida dela e do Evandro. E a obra é completa. A família está realizada com carro, casa e o maior conforto para os filhos. Mas o maior bem que eles têm hoje é o amor de Deus. Pessoa que conhece a Jesus, ela jamais abandona ele. E quem não conhece tem que correr rápido, porque tá perdendo. Vê aí, tem 2 crianças lindas aí, o André e Miguel, pra glória de Deus. Eu costumo dizer que eu vivo a melhor fase da minha vida. Com meus filhos, com saúde, meu casamento. Se fosse para passar tudo de novo, eu passaria só para me converter de novo. Porque não troco por nada. É tudo na vida de uma pessoa. Pessoa que conhece a Jesus, ela jamais abandona ele. E quem não conhece tem que correr rápido, porque está perdendo. Hoje eu sou realizada sentimentalmente, espiritualmente, como mãe, como mulher, como serva de Deus. Servos de Deus e que transmitem a alegria do Senhor. Que maravilhoso isso, não é? Você acabou de assistir essa novela. Seja também uma pessoa que transmita todos os dias a alegria de Deus, pois ela é a nossa força para viver. E se você tem algo maravilhoso para nos contar, escreva para nós, canaldasnovelas@ongrace.com. A novela especial de hoje fica por aqui e Deus te abençoe e até a próxima.